aliados. E o Irã, ele declarou agora, um comandante iraniano, ele declarou o seguinte: o ministro das Relações Exteriores do Irã declarou que o Irã não tem medo de expandir as tensões com Israel, né? Ele estava na Itália, né? E que a reação do Irã ao assassinato de Haniyeh é inevitável, embora o Irã não busque aumentar as tensões. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, disse que a reação do Irã é inevitável e que o Irã não busca aumentar a tensão, embora não tenha medo disso. Em um telefonema ao ministro das Relações Exteriores italiano, publicado por Araghchi no X, antigo Twitter, no domingo, a reação de que esse ministro se referiu foi pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana, Teherã, em 31 de julho deste ano. Israel não assumiu a responsabilidade pelo assassinato. De acordo com a publicação, o recém-nomeado ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas, recebeu uma ligação de felicitações do ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, durante a qual tiveram uma discussão detalhada e focada nas relações. Eu disse a eles que a reação ao ato terrorista do regime sionista em Teherã é inevitável. Essa reação será precisa e calculada. Ao contrário do regime sionista, o Irã não busca expandir a tensão, embora não tenha medo disso. Bom, seguem as retóricas, Samuel, né, e do Irã. O fato é que o Irã prometeu um grande ataque e voltou atrás, né? Não teve culhões para enfrentar Israel diretamente. Não que ele seja inferior a Israel belicamente, em muitos aspectos mas tem uma grande força, é uma das maiores forças militares do Oriente Médio, mas não conseguiria sustentar, segundo relatos de um dos fundadores da Guarda Revolucionária, o Irã não conseguiria suportar uma guerra direta com Israel a longo prazo, com Israel e com o seu maior aliado, os americanos. Então, o Irã, para não correr o risco de entrar numa guerra que não possa sair e que não possa se dar bem, porque o Irã ele só agiu até agora em momentos em que ele poderia garantir a sua vitória, né? Ao contrário disso, né, o Irã não está disposto a apostar as fichas porque tem pessoas, tem cidadãos dentro do seu próprio país. Ele não é apenas um grupo terrorista, né? Ele é um país que responde como um país responde, né, as consequências do que faz, e mostrou aí que não está disposto. Mas a guerra retórica, ela continua. A retórica precisa... para inglês ver, né? A retórica precisa continuar exatamente para manter os seus aliados que estão nas fronteiras com a Arábia Saudita e Israel atuando, que é o que estão percebendo. Ou seja, essa retórica, vamos atacar num conflito aberto, ela se mostrou uma grande frustração pela leitura que o Irã fez da defesa que Israel tem a seu favor. Além da tecnologia que Israel tem de um ataque cirúrgico às instalações do Irã, existe ali todos os aliados do Ocidente que estão esperando esse possível ataque para um contra-ataque contra os territórios iranianos. O Irã fez um cálculo de que esses grupos do Hezbollah, Hamas, no Iêmen e nos outros cantos, como na Síria, no Iraque, na Líbia, eles mantivessem esse ataque contínuo arrastando Israel para esse conflito indireto, que nós chamamos de conflitos por procuração. Mas decidiu, porque foi ficando insustentável para os grupos que são mantidos e financiados pelo Irã, do Irã não se envolver diretamente. Então está cada vez mais aumentando a dificuldade para o Irã de não se envolver nesse conflito direto, principalmente depois de uma promessa. E os grupos que esperavam ter o apoio direto de um envolvimento do Irã, eles estão percebendo que isso não vai acontecer. Então, o Hamas teve todo o território da faixa de Gaza devastado pelas forças israelenses. O Líbano está à beira de entrar no conflito direto, que poderá ser reduzido a menos do que um estacionamento, como está acontecendo na faixa de Gaza, e o próprio Irã não tem as condições de defender os seus territórios, as suas instalações, nem sua população, de um ataque de Israel coordenado ali com os seus aliados.
o que poderia pôr fim ao regime do Ayatollah, o regime islâmico estabelecido por eles, ou seja, derrubarem grupos como o Hamas, que está praticamente minado, está destruído, tendo as suas lideranças sendo caçadas pela inteligência israelense, como também o do Hezbollah, está sendo um a um caçados e eliminados, o que vai minando a sua força de atuação, de coordenação dos grupos terroristas e também da articulação que mantém com a comunidade internacional, que tem interesse no financiamento desse conflito contra Israel e contra a Arábia Saudita. E aí estamos tendo essa demonstração e a exposição que o Irã ele se tornou durante todo esse período nada mais do que um fornecedor de armas, de treinamentos e de recursos para um exército que não lhe custa nada. São esses exércitos por procuração que está agora num conflito aberto contra Israel. Não conseguiu evitar que a comunidade internacional, não conseguiu garantir que a comunidade internacional detivesse os ataques israelenses, porque é o que sempre acontece. Quando Israel avança num conflito direto contra o Hamas, a comunidade internacional, na liderança dos Estados Unidos, exerce uma forte pressão e que obriga Israel num cessar-fogo e numa recuada das suas forças, que dá tempo exatamente desses grupos se rearmarem e se programarem para o novo ataque. Agora não. Israel disse, vamos destruir o Hamas, está lutando e se defendendo da pressão da comunidade internacional para ir até o fim da sua decisão. Vamos eliminar o Hamas, o que coloca na mira os outros grupos terroristas que fazem ataque contra civis judeus.